Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Terça-feira, 2 de abril, e ontem, o 1º de abril, foi um dia que parecia mentira, né? Muita coisa rolou, né? Fora das quatro linhas, mas antes de entrar nesses assuntos aí polêmicos todos, né? O assunto da thumb, que é o nosso Arthur Jorge, né? Nosso, será que é nosso mesmo? E também as falas do Textor, que voltou ali com toda a bateria, né? Quando o assunto ali já estava morrendo, parece que o Textor gosta de reviver o assunto manipulação de resultados, tá? Mas antes da gente falar disso tudo aí, vamos falar do jogo de amanhã, né? Botafogo amanhã, um jogo importantíssimo, e o Botafogo divulgou que está praticamente todos os ingressos vendidos, né? Vários setores já esgotados, e o Botafogo liberou ontem o setor sul, que será o setor, tá, da torcida visitante do Júnior Barranquilla, mas o Botafogo conseguiu ali aquele acordo, né, de uma parte ficar para os colombianos e o restante liberou para a torcida do Fogão. Então realmente promessa de casa cheia amanhã. Cerca de 40 mil alvinegros estarão amanhã apoiando o Fogão, 19 horas o jogo, beleza, galera? O Júnior Barranquilla, que eu falei aqui ontem, né, já está no Rio de Janeiro, fez um treino ontem nas areias de Copacabana, né, passearam ali também pelo calçadão, e, enfim, os nossos adversários, né, o atual campeão colombiano, né, é o nosso adversário de amanhã. Galera, quando o Botafogo tá assim, a gente acha que tá respirando ali um clima ameno, ou como diria o Dorcésio outro dia no podcast, né? Céu de brigadeiro, aliás, tá céu de brigadeiro no Rio de Janeiro, né? Clima bom, pararam as chuvas, né? Ontem foi um dia muito agitado. Eu vou começar pelo assunto que terminou o dia, tá? Que é o assunto, ao meu ver, mais chato, né? Que é essa coisa da manipulação do resultado. Tava rolando, tá? Uma live ali do Medeiros e o Gentili, né? Matheus Medeiros e Bernardo Gentili, com o John Textor, né? John Textor lá num resort, enfim, brincou ali com o Red Bull Bragantino, né? Abriu uma geladeira que tinha Red Bull ali dentro, fez, né? Elogiou o Caixinha, mas deu uma alfinetada ali no clima descontraído John Textor de ser, né? Com o Red Bull Bragantino. Beleza, até aí tudo bem. Falou bastante sobre a situação do Arthur Jorge, que eu vou falar já já. Mas ali no finalzinho da participação dele, ele soltou, né, mais uma vez algumas situações, né, em relação à manipulação de resultados. E aí dessa vez falando diretamente do Palmeiras, do jogo Palmeiras e Fortaleza, né? Depois, no próprio site oficial do John Textor, ele soltou uma nota em que fala também do jogo Palmeiras e São Paulo, né? Que o Palmeiras disparou aquela goleada 5-0 no São Paulo ano passado, né? Aí falou do campeonato de 22, campeonato de 23, já tinha falado, né, do Palmeiras e Fortaleza, lá no Castelão, enfim. John Textor voltou com um assunto que, na verdade, estava ali meio que adormecido, né? Ficou adormecido. E aí, obviamente, né, a gente percebe a nossa própria torcida alvinegra ficando dividida, né? E eu concordo com essa situação, porque ao mesmo tempo que a gente confia muito no John Textor, sabe que o John Textor é um empresário de sucesso, é um cara que quer o bem do Botafogo, obviamente, até por interesses, naturalmente, né? Mas é um cara que veste a camisa do Fogão, é um cara que enfim, a gente pode até criticar, às vezes, a maneira dele de ser, mas não pode criticar o que ele tem feito de benfeitorias, né, para o Botafogo. Mas, tendo dito isso, ele começa a ser uma figura em que a imprensa especificamente, né, de um modo geral, claro, não dá para generalizar, e os clubes rivais, né, citados, Palmeiras, São Paulo, começam a fazer um movimento, né, assim, irados com o John Textor, né? Será que isso é bom? Será que isso é bom para o Botafogo? Não sei responder, porque, de certa forma, a gente entende que o Textor, né, tá ali municiado com dossiê, enfim, fez todo um levantamento de
prováveis provas de manipulação, né, de resultados. E nós somos os primeiros aqui, eu já falei aqui no canal, gente, não adianta a gente fazer coro com os adversários, com os haters, né? A gente tem que confiar no Textor de que, de fato, haja provas contundentes, né, de manipulação e que vão ser apresentadas, né, esperamos em breve, né? Assim foi falado da última vez, né, que as denúncias tinham sido feitas ao Ministério Público, que já estavam de posse do Ministério Público, que seriam analisadas, que em breve seriam divulgadas. Recentemente, há menos de uma semana, o próprio presidente do Botafogo Social, né, o Durcésio Mello, falou que tinha conhecimento, né, desses jogos, parece que eram 17 jogos, que de fato era um material ali, né, relevante, né? Então ele falou assim, olha, não posso falar do assunto, mas falou um pouco, né? Então a gente imagina que de fato haja isso, né? Acho que não tem muita dúvida de que há, digamos que um relatório, né? Um relatório apontando jogos suspeitos, né? O que deixa o torcedor do Botafogo dividido, que eu estava falando, é a maneira como o Textor leva isso para o conhecimento do público, né? Leva na imprensa ou divulga uma nota no site dele, porque acaba criando um clima que eu não sei se é o ideal, né? Não sei dizer. A gente confia no Textor, obviamente que ele não é um cara que não nasceu ontem, então me parece uma estratégia dele de trazer os holofotes de novo para o assunto, e como eu disse no início do vídeo, já estava ali até meio que, né, esquecido, porque assim o mundo atual é muito dinâmico, né? As notícias são dinâmicas, então o assunto da semana passada, essa semana já está meio que esquecido, né? Então um assunto que foi cerca de 2, 3 semanas atrás, o Textor volta a falar do assunto, volta a puxar os holofotes para isso. Hoje, a gente tem certeza, começou ontem à noite, a imprensa, de um modo geral, vai falar muito desse assunto. A imprensa paulista, então, vai bater muito nesse assunto. Palmeiras já lançou nota chamando, né, o Textor de cartola, caricato cartola ou cartola caricato, não sei como foi, tentando, né, transformar a figura do Textor num personagem bizarro, num personagem, né, até chamado a essas falas do Textor de bizarro pelo Palmeiras. O São Paulo foi atrás, porque o Textor deu a entender que a inteligência artificial tinha detectado que na goleada que o São Paulo sofreu para o seu arqui-inimigo Palmeiras, 4 ou 5 jogadores estariam nitidamente envolvidos ali, teriam tido uma performance que não é erro de jogo, não é o cara tá num dia ruim, é uma coisa proposital. Então essa foi basicamente a nota aí do site do John Textor. Então assim, analisando a primeira impressão que dá, e que eu acho que vocês vão concordar comigo, é que o Textor tá falando numa hora que ele poderia estar ali mais quieto, né? Porque ele ainda não mostrou de forma, né, clara e contundente isso que ele está dizendo, né? Ele não comprovou ainda. Então, realmente, eu espero que essas provas sejam importantes, né? E não seja simplesmente, olha, a gente utilizou aqui uma ferramenta de inteligência artificial e detectou isso, porque vai ser algo, ao meu ver, raso, né? Teria que ter provas mais importantes, dado o tamanho, né, da denúncia. Ninguém está dizendo aqui, eu não estou dizendo, longe de mim, de dizer que não possa ser verdade, né? A gente sabe, infelizmente, a questão hoje do advento das casas de apostas online, né? Eu estou com o computador aberto aqui na minha frente e tem até uma propaganda aqui, que já, né, um pop-up aqui de uma dessas casas de apostas. Então, assim, virou uma febre isso. E tudo que mexe, né, com muito dinheiro, a gente sabe que no mundo atual, especificamente, né, tem que se ficar atento. Então não dá para descartar que existam situações assim. O fato é, o Textor nunca disse, tá, que, olha, veio do Palmeiras isso, ou olha, veio do São Paulo.
Mas, nesse momento em que ele fala que jogadores do São Paulo, né, e por isso aí o São Paulo rebateu, falou da instituição histórica que é o São Paulo, tal, de fato começa a coisa a ficar mais contundente, né, mais aguda, ao ponto de que a gente, volta a dizer, espero de coração que o Textor possa embasar toda essa denúncia que ele mais uma vez levantou, né? Então, assim, um assunto chato, estou até começando por esse assunto, falei aqui quase 10 minutos, porque acho que o próprio torcedor do Botafogo quer esquecer o 2023, finalmente o time do Botafogo parece ter superado o 2023, e querendo ou não, quando se fala do campeonato, né, do ano passado, mesmo que em relação à manipulação, a gente revive um pouco isso. Inclusive, o próprio Textor escreveu ali, né, que aquela improvável virada, né, que acabou se tornando numa derrocada histórica, tal, tudo começou com o Palmeiras. Tal. Então, assim, ele acaba reacendendo um assunto que estava morto, né? Enfim, vamos aguardar, né, mas essa situação de momento, o Textor aí, volto a dizer, espero que ele esteja utilizando a estratégia certa, seja qual for a estratégia dele, se é botar realmente os holofotes ali, para que no campeonato desse ano os árbitros fiquem pianinho, né? Quando forem dirigir jogos do Botafogo, porque saberão, né, que o Textor vai estar muito ligado, contratando a Good Game, contratando não sei quem mais, enfim, com os olhos todos em cima do Botafogo e também dos rivais diretos, né? Ele fala, né, nessa nota que o Palmeiras teria sido beneficiado nos 2 últimos anos, pelo menos nos 2 últimos anos. Mas, de novo, se for ler ali, interpretar o pé da letra, não está dizendo que isso partiu do Palmeiras, né? Mas a Leila não quer saber, deve estar marara. E, mais uma vez, falou aí em buscar, né, as providências cabíveis aí na justiça contra o John Textor. Galera, dito isso, né, o dia não foi menos conturbado em relação ao Arthur Jorge, né? Surgiram notícias dos principais portais, principais jornais portugueses ontem, no início da tarde, de que poderia melar, né, dar para trás a negociação entre Braga, Botafogo e Arthur Jorge, né? A notícia que saiu era de que o Braga substituiria o Arthur Jorge com, se não me engano, o Daniel Souza, técnico do Arouca, tá? Mas o Arouca não liberaria o seu treinador agora de graça, né? Isso para acontecer, 0800 seria daqui a mais ou menos 2 meses. Então, o Braga teria recuado em relação ao acordo com o Botafogo, dizendo, não, então a gente ainda vai ficar aqui com o Arthur Jorge mais 2 meses. Ele já ficou 20 anos com a gente mesmo, o que são 2 meses, né? Ou então o Botafogo teria que gastar mais dinheiro para tirá-lo imediatamente da equipe portuguesa, né? Isso aí causou, claro, também um mal-estar, né? A gente já dando notícias, poxa, o Arthur Jorge se despede hoje contra o Portimonense, na terça-feira embarca para o Rio de Janeiro, na quarta ele chega aqui, já vai para o Newton Santos observar o time do Botafogo pela primeira vez em loco, ao vivo, né? Toda uma programação, e aí tudo virou, né, de cabeça para baixo. Sobre isso, aí sim o Textor fez uma nota dizendo que, olha, entre a Igor Holden e o Braga temos uma ótima relação, está tudo acordado, está tudo já assinado, né, oficializado, então não há por que se preocupar. Enfim, o Textor botou panos quentes ali e disse que o torcedor do Botafogo não deveria se preocupar em relação ao Arthur Jorge no Fogão, tá? Então ele contradisse ali a imprensa portuguesa. E aí é óbvio que a torcida também muito preocupada. Será que o Braga tá blefando, né? Será que o Braga resolveu assim, pô, já que o Botafogo tem tanto dinheiro, né? Vamos pedir mais 1 milhão de euros. E aí ficou isso. E a única coisa que me preocupava, né, em relação ao desfecho positivo dessa história toda, é que o Textor já deixou bem claro que quando
tentam mudar um acordo que já está acordado, né, que já está fechado, o Textor costuma não ceder, né? E a gente tem um caso recente do próprio Wilson Manafá, né? Quando o clube do Manafá tentou ali mudar a coisa, o Textor, opa, não, aí a gente já não quer, porque a gente acertou uma coisa, você está mudando aí, né? Pedindo mais dinheiro, tanto é que o Manafá acabou indo para a China, para o futebol chinês. Então, assim, existe um histórico como negociador do Textor de não ceder nessas situações, né? Uma vez que a coisa ali está, né, fechada, ele não costuma dizer, pô, então tudo bem, bota mais 1 milhão aí, né? Então, esse foi a única coisa que a gente ficou preocupado. Depois foi falado que aqueles 2 milhões de euros realmente poderiam ser 3 milhões, né, que o pagamento ia ser feito em etapas, enfim, ficou nessa situação. Fomos para o jogo, né, observar o jogo, em que é um jogo de 8 gols, né, o Braga acabou vencendo por 5-3, estava vencendo ali por 5-1, depois tomou 2 gols no final, acabou vencendo por 5-3. Foi falando da partida rapidamente, né, o Braga foi uma partida bem emblemática do que o Braga tem sido nos últimos tempos, dirigido pelo Arthur Jorge. Ou seja, uma equipe muito eficiente ofensivamente, que ataca, né, faz gols bonitos, jogadas bem tramadas, né? Então, uma equipe que o ponto forte é o ataque e que o ponto fraco é justamente a defesa, tanto é que tomou 3 gols do Portimonense, que até então, com 24 gols, era o pior ataque do campeonato português. Então, você tomar 3 gols do pior ataque, realmente preocupa, né? E o torcedor, então, viu essa partida, né, bem do jeito que a gente tinha visto aí os comentários nos últimos dias, desde que o nome do Arthur Jorge, né, foi ali ventilado e foi depois confirmado que era, de fato, o alvo do fogão, né? Enfim, aí o Arthur Jorge, depois do jogo, finalmente falou sobre o Botafogo, era o que se esperava, e se viu um Arthur Jorge muito firme, né? Isso foi muito bacana, acho que o torcedor do Botafogo já sentiu firmeza no treinador, porque em nenhum momento ele titubeou de dizer que a coisa está caminhando realmente para ele vir para o Rio de Janeiro, né? Ele só não cravou, né? Deu para perceber que ele tomou um cuidado, né? De não dizer, olha, tô de malas prontas, né? Tipo isso. Ele falou que existe já um acordo entre os clubes, né? E que existe uma proposta para ele que ele achou bastante interessante, né? A proposta do Botafogo, e que ele só esperaria o dia de hoje, terça-feira, né? Que fosse totalmente sacramentado esse acordo entre os clubes, mas que já estava, enfim, né, podemos dizer que certo, e que então ele analisaria a situação para tomar a decisão final, né? Enfim, fez toda uma, né, uma fala e deixando bem claro que era, inclusive, o último jogo dele à frente do Braga, né? Então, depois dessa entrevista do Arthur Jorge, a gente percebeu, né, que ele está fechado com o Textor, né, que ele seguiu o mesmo discurso do Textor, e só ali de uma forma educada, até eu diria, né, não disse com todas as letras, mas praticamente, né, que está a caminho do Botafogo. Então isso aí tranquilizou a torcida alvinegra nessas falas do Arthur Jorge, né? Então hoje é um dia, claro, que a gente sabe aí que devemos ter a qualquer momento, de repente eu estou lançando o vídeo e já sai uma notícia oficial, né? Seja por parte do Botafogo, seja por parte do Arthur Jorge, e esperamos que também do próprio Braga, que não tenha mais nenhum obstáculo, né? Nenhum empecilho aí para o Arthur Jorge ser anunciado no Botafogo. Saiu uma notícia ontem também de que o salário do Arthur Jorge será cerca de 4 vezes maior, né, no Botafogo do que era até então no Braga, né? Então, mais uma razão aí para o Arthur Jorge estar animado, né, de trazer a sua comissão técnica e desenvolver esse trabalho no Botafogo. Um parênteses também que é importante a gente falar, que o Arthur Jorge, né, gente, vai dar tudo certo, né? Chega de obstáculos, né, pra gente.
O Arthur Jorge vindo para o Botafogo, a ideia, claro, é que ele se estabeleça aqui e faça um trabalho, já falei disso ontem, né, de médio e, se possível, longo prazo, né? Essa é a ideia. O Textor não vai demitir o Arthur Jorge na primeira derrota ou na primeira sequência de maus resultados. Isso é um fato que, até recentemente o Textor ter dito que se arrependia da saída do Bruno Lage, né, confirma que o Textor irá até o fim com o Arthur Jorge, né? E o plano justamente esse, que o Arthur Jorge conduza, né, o Botafogo Way, conduza a sua maneira de pensar futebol, né, por 2 anos, 3 anos, sei lá, né, quanto tempo será. E claro, quanto mais tempo ele ficar aqui, significa também que as coisas estão andando bem. Fábio Matias, né? Fábio Matias, surgiu também a notícia ontem que a CBF colocou no radar o nome do Fábio Matias para dirigir o Sub-20, né, da seleção brasileira, no lugar do Ramon Menezes. Eu espero que o Botafogo consiga manter o Fábio Matias, né? O discurso do Fábio Matias até aqui tem sido, né, do cara que é um funcionário do clube, quer colaborar, quer entregar o Botafogo para o seu sucessor da melhor maneira possível, e ele vai ser uma figura chave nessa transição realmente para o Arthur Jorge. O Arthur Jorge, por mais que ele diga que conhece muito o futebol brasileiro, né, falou recentemente, conheço o Botafogo, mas conheço os outros clubes também, conheço a cidade, né, que seja um cara inteirado, ele só vai realmente saber como a coisa funciona aqui no momento que ele já estiver jogando os jogos, né? Cobrança eventual da torcida, cobrança da imprensa, pressão, arbitragens, gramados, viagens, estresse, xingamentos, tudo que foi, né, que aconteceu, por exemplo, com o Castro, né, que foi complicado, com o próprio Bruno Lage, que chegou aqui, parece que também não entendeu bem como é que era o futebol brasileiro, né? Então, isso aí vai ser um processo, e o Fábio Matias, volto a dizer, fundamental de fazer parte da comissão técnica, né? De fazer essa ligação entre o Botafogo, né, o futebol brasileiro, com um novo treinador que chega, né, pela primeira vez fazendo um trabalho aí fora de Portugal. Tomara que realmente o Fábio Matias não saia do Botafogo tão cedo, né? Mostrou a sua capacidade, mostrou que é um técnico de muito futuro, né? Que teve um entendimento rápido do elenco do Botafogo. Então, o Fábio Matias, se o Arthur Jorge for inteligente, a gente acredita que sim, ele vai ter o Fábio Matias ali como um fiel escudeiro, especialmente, né, nesse ano, né, nessa primeira temporada, nessa primeira época, né? Então, isso aí é fundamental. Galera, deixa eu ver se eu esqueci de algum tema, porque são muitas notícias, mas esses temas foram, de fato, os mais relevantes no dia de ontem, como eu falei, um 1º de abril, que parecia mentira, mas era verdade, né? E, enfim, vamos fechar aqui só com o seguinte, uma noticiazinha mais leve, para a gente baixar a adrenalina, porque realmente ontem foi brabo. O Botafogo vai ter eleições no social no fim do ano e já tem 4 candidatos, tá? Um deles é o Vinícius Assunção, atual vice do Durcésio, tá? Já tem 4 nomes, 4 candidatos. Pode ser que ainda apareça mais um nome aí, a tendência aí de talvez uns 5 candidatos para assumir o Botafogo Social. Só lembrando que o Botafogo Social responde a 10% do Botafogo, né? 90% pertence à SAF. Galera, é isso por hoje. Tentei dar uma resumida no que foi o frenético dia de ontem, né? Botafogo, preparação final para o jogo de amanhã. Comenta aí embaixo tudo isso que eu falei aqui. O que você acha? O Textor está exagerando nas suas falas? Ou ele está sendo importante ele cutucar a ferida mesmo para mostrar que o Botafogo não aceitará mais arbitragens suspeitas, né? E também quero saber a sua opinião sobre essa novela aí que surgiu do Arthur Jorge, né? Será que tem alguma chance ainda dele não vir? Será que o Braga tentou realmente ali de última hora levantar mais uma graninha? Ou simplesmente foi uma situação aí normal de uma negociação
desse tamanho, beleza? Deixa seu like, comenta aí embaixo, se inscreve no canal se você não é inscrito, curte aqui o canal Botafogo Digital, né? Então seja mais um aqui, ser membro não custa nada, só clicar aqui embaixo pra gente continuar crescendo. Olha só, hoje é dia 2, né? Dia 8 de abril, o canal vai completar 1 ano, tá? Eu vou viajar, depois eu conto, amanhã eu conto pra vocês. Eu vou viajar essa semana, loucura total, modo loucura, mas vou estar aqui continuando trazendo diariamente conteúdo para todos vocês, beleza? Aquele abraço, ótima terça-feira para todos. Fogão pra cima!